Hello, hello, cá estamos para mais vídeos. Eu sou o professor Rogério Castilho, eu sou psicólogo, sou professor internacional de hipnose clínica e de programação neurolinguística, mais de 11.500 alunos em 6 países. E antes de eu seguir com o nosso vídeo de hoje, se inscreve no canal, só clicar aqui, se inscreve no canal e lembra de ativar o sininho para você ser avisado de novidades. E aqui tem vídeo quase todos os dias, você sabe disso, vídeo com conteúdo. Muito bem. Eu me apresentei, né? Você talvez já me conheça, e tá aqui, ó, meu Instituto Rogério Castilho Hipnose e PNL. Eu me apresentei, eu sou um trainer internacional em PNL. E o nome desse vídeo é Fuja dessa tal de programação neurolinguística. Ficou confuso? Vai piorar. A programação neurolinguística, ela existe desde os anos 70, 1972, 73, ela surgiu lá nos Estados Unidos, na Universidade da Califórnia, Santa Cruz, na Califórnia. Richard Bandler e John Grinder, esses caras aí, ó. Aí é uma foto recente, né? Na época eles eram garotos, o Richard tinha 21 anos e o Grinder 30 anos, era professor, 30 anos. Eles criaram esta tecnologia. Vamos marcar bem aqui uma coisa, ó. PNL não é ciência, PNL não é ciência, PNL não é ciência. Não sendo ciência, ela não deveria ser objeto de análise do método científico, tá bom? Não se analisa esporte cientificamente, não se analisa religião cientificamente, não se analisa arte cientificamente. Você pode usar os métodos para analisar os resultados dessas atividades que eu falei, as estruturas, os pressupostos, mas você não deveria, né, cobrar rigor científico daquilo que não é ciência. PNL não é ciência, tá bom? Muito bem. Quando criada, ela surgiu de uma curiosidade, de uma pergunta. Richard Bandler era estudante de matemática e ele foi trabalhar com programação de computadores lá nos anos 70. E hoje em dia, estou gravando isso no celular, você provavelmente está assistindo num celular, que é um microcomputadorzinho portátil que você leva no bolso aí. 1970, hein? Os computadores eram aquelas coisas enormes, só as universidades tinham e era bem complicado. E o Richard começou a programar, a trabalhar com programação de computadores. E ele se fez uma pergunta. Ele concluiu o seguinte: se colocar o mesmo programa em 10 máquinas, elas vão dar o mesmo resultado, porque o que conta é o programa. Uma mais rápida, outra menos rápida, de acordo com o processador, mas o que conta é o programa. E ele se perguntou: seria possível programar pessoas? Essa é uma pergunta que ficou latente na cabeça dele. Em paralelo a isso, o Richard, estudante, ele foi morar na casa de um psiquiatra. E ele começou a ler sobre psiquiatria, sobre psicologia. E ele sempre foi muito curioso, um leitor voraz, um ávido leitor. E ele começou a aprender sobre aquilo. Depois ele pegou um trabalho de transcrever as sessões de Fritz Perls. Esse bonitão aí, ó, Fritz Perls, o pai da Gestalt terapia, um psicólogo, criou um método chamado Gestalt terapia. O Richard começou a transcrever as aulas, os atendimentos, as entrevistas, as palestras do Fritz Perls. E ele fez aquilo com tamanha dedicação que ele absorveu o conteúdo e começou a aplicar e obter os mesmos resultados. E ele voltou àquela pergunta inicial dele lá: será que é possível programar pessoas? Foi até o John Grinder, professor dele de linguística, apresentou essa ideia. O Grinder gostou e eles começaram a pesquisar. Juntou mais um monte de gente, o Frank Puchelli, depois veio um monte de gente aí. Vou citar para não ser injusto esquecer gente importante da PNL. Mas veio um monte de gente ajudar a desenvolver essa tecnologia. E um dia, o Richard estava indo na universidade com seus livros no carro. Então ele estudava programação de computadores, ele tinha livro de programação. E ele começou a estudar os processos mentais por conta do Fritz Perls. Então ele tinha livros ali de neurologia, estudar o cérebro humano. E o professor dele, o John Grinder, era um professor de linguística, ele tinha livros de linguística também. E o Richard conta que ele foi parado por um policial na saída da universidade, do campus da universidade. E quando ele parou o carro, os livros caíram. E o policial perguntou alguma coisa, né, documento e tal, tá indo pra onde, tá fazendo o quê? Ele falou: eu tô indo dar aula. Ou assistir aula, não lembro. Aula de quê? E ele olhou e tinha 3 livros caídos assim. Ele falou: aula de programação neurolinguística. Programação dos livros de programação de computador que ele tinha ali.
neuro dos livros de neurologia que ele tinha ali e linguística dos livros de linguística que ele tinha ali. Então ele criou na hora esse nome. Presta atenção como é que ele mesmo fala sobre o termo programação neurolinguística. Assiste isso. In the American dictionary, the Merriam-Webster, they define it as a self-help technique, and I think that's entirely wrong. In the Oxford English Dictionary, they asked me, and I defined it as the study of subjective experience. It's the study of successful conscious and unconscious thought patterns that lead to successful behaviors. And whereas psychology is in the business of going archaeologically backwards, figure out where your problems came from, and making it so that you understand them, neurolinguistic programming looks at successful people, whether it's spelling or sports or sales or getting over a phobia, any behavior that's successful, we study the both conscious and unconscious patterns that produce it and train other people to repeat it. Entendeu? Então, eu já vi vários professores de PNL, trainers, enfim, explicando o termo programação neurolinguística. Olha, a programação é porque o que é que você faz neurologicamente através da linguagem, tá? Bullshit, esquece isso, tá bom? Esquece isso. O termo programação neurolinguística é um nome inventado. Ele podia ter falado neuroprogramação linguística, ele podia ter falado linguístico-neuroprogramação, ele podia ter falado qualquer coisa. É um nome, tá? Meu nome é Rogério. Isso quer dizer o quê? Nada. Quer dizer que os meus pais gostavam desse nome e quando eu nasci, eu fui registrado com esse nome. Quer dizer o quê? Nada. Então, o nome programação neurolinguística não quer dizer nada, tá bom? Podia chamar qualquer coisa. Qualquer coisa. E aí o que acontece? Quando alguém tenta dar significado, dar sentido a esse título, programação neurolinguística, comete uma falácia. Sabe o que é falácia? Falácia é isso aí, ó. Isso é uma falácia. Falácia. Tem várias, né? Tem várias. Falácia da autoridade, falácia do espontâneo, tem um monte. A de homem, tem um monte. E uma delas chama-se a falácia do atirador do Texas. A falácia do atirador do Texas é assim: um texano coloca uma tábua na parede, assim, encostado, dá vários tiros. Depois dos tiros ele vai lá e desenha um alvo ao redor dos tiros. Entendeu? Então primeiro ele atira, depois ele cria um alvo ao redor. Aí você vê o resultado final e fala, uau, como ele atira bem. Então a falácia do atirador do Texas é mais ou menos você, ou alguém, explicar o termo programação neurolinguística. Primeiro pega, ele colocou a tábua, deu os tiros primeiro e depois colocou o alvo. Então a pessoa pega o termo programação neurolinguística e explica. Primeiro ela pega o termo e depois ela cria uma explicação para o termo. Esquece isso, tá? Por isso que eu digo, fuja de programação neurolinguística. Abrace, adote, entenda, aprenda, aplique PNL. PNL. A PNL é sigla de programação neurolinguística. Mas o meu nome é Rogério. Rogério Castilho. Quer dizer nada, é o meu nome. Programação neurolinguística quer dizer o quê? É um nome, tá? PNL. PNL é uma tecnologia de aumento de desempenho. PNL é o estudo da estrutura da experiência subjetiva. Oh meu Deus, essa é a definição do Richard. Estudo da estrutura da experiência subjetiva. Dicas ducas. Toda vez que você estiver diante de algo muito complexo, a dica que eu te dou é fatie. Então o estudo da estrutura da experiência subjetiva, vamos fatiar. O que é subjetivo? Subjetivo é aquilo que é pessoal, que é seu, não é objetivo, é uma impressão. O que é experiência? Experiência é uma vivência. O que é experiência subjetiva? É só sua. O que é estrutura? Eu estou gravando esse vídeo, tem toda uma estrutura aqui. Tem um celular, tem um suporte, tem um tripé, tem um microfone. Isso é estrutura para gravar um vídeo. Eu estou aqui à beira-mar, né? Não tem nada, nenhuma construção aqui. Mas, bom, você sabe, a sua casa tem uma estrutura. Tem piso, tem colunas, tem parede, tem teto. O que é estudo? Estudo, acho que você sabe o que é. Então, estudo da estrutura da experiência subjetiva é isso. Todos nós temos experiências subjetivas. Nós interpretamos o mundo. Nós não vivemos o mundo. Nós interpretamos. Agora eu estou aqui
diante do mar, meu quintal. Para mim é um lugar maravilhoso, paradisíaco, delícia, estou no sol, maravilha. E eu sei, tem pessoas que olham e falam, que horror. Deus me livre, areia, água salgada, esse sol. Interpreta-se isso como um lugar bonito, maravilhoso, delícia. Interpreta-se isso como um lugar repulsivo, etc, etc. Então nós interpretamos o mundo. Então temos a nossa experiência subjetiva. E toda experiência tem uma estrutura. Como nós interpretamos o mundo? E a PNL é o estudo da interpretação do mundo. Ok? Então Bandler e Grinder estudaram como as pessoas de sucesso chegavam ao sucesso. Isso é PNL, tá? Sem muita elucubração, sem muita teoria, sem querer comparar com nada, se é melhor que isso ou melhor que aquilo. Quer ver uma outra definição bacana de PNL? Essa é do Robert Dilts. PNL é tudo aquilo que funciona. Funcionou, é PNL, a gente quer, a gente usa, tá tudo certo. Tá bom? Se inscreve no canal para você ter acesso a conteúdo desse nível, tá? Quase todo dia tem vídeo aqui. Se inscreve no canal, curte e compartilha esse vídeo, passa para quem não sabe o que é programação neurolinguística, não sabe o que é PNL, ou acha que sabe, ou etc. Nos vemos nos próximos. Hasta! Ó, e vem aqui, vem visitar meu quintal, vem conhecer aqui, ó. Eu me mudei para cá, eu sou de São Paulo e me mudei para Fortaleza por causa disso aqui. Olha isso. Ah, moleque.